Deixa eu adivinhar, você está estudando para concurso e de repente surgiu aquele edital, você olha para os conhecimentos específicos e não faz ideia do que a banca está querendo cobrar, porque não é nenhuma legislação, não é uma NBR, nada disso. Se esse é o seu caso e você se interessou por quais livros as bancas mais gostam de cobrar em concursos de arquitetura, então vem comigo. Olá, seja bem-vindo. Meu nome é Felipe, eu sou arquiteto e concurseiro e você está no Flashcards Arquitetura. E no vídeo de hoje nós vamos ver os livros mais cobrados em concurso de arquitetura. Eu vou mostrar para vocês a minha biblioteca pessoal aqui, tá? Vou já ser sincero, alguns livros eu não li, tá? São recomendações, mas a maioria deles eu li, alguns deles mais de uma vez. Então, de acordo com o concurso que você vai fazer, ou se você não está estudando para nenhum concurso em especial, né? Não tem edital aberto, mas quer se preparar de uma forma organizada para os próximos concursos, está começando a sua caminhada agora, eu vou indicar alguns livros aqui para vocês e todos eles eu vou deixar o link aqui na descrição de onde você pode comprar, tá? Você não precisa comprar, obviamente, por esse link que eu estou deixando aqui, mas para você ter uma referência, né, de preços e tudo mais. Então vamos começar pelo primeiro livro, que é este daqui, ó. Planejamento e Controle de Obras, do autor Aldo Doria Matos. Eu já falei desse livro aqui no canal, deste e do outro que eu já vou falar na sequência, que foi para o edital do concurso de Palhoça, né, que cai Planejamento e Controle de Obras. E esse autor é especialista no assunto. Normalmente as questões de prova ou são tiradas desses dois livros do autor, ou são tiradas de um outro livro bastante famoso, que esse eu não tenho aqui, que é O Custo das Decisões Arquitetônicas. Então vale muito a pena adquirir esse livro. E aqui ele vai falar de vários assuntos relacionados ao planejamento e controle de obras. Ó. Ele vai falar do ciclo PDCA, ele vai falar aqui do roteiro de planejamento, como que você elabora um planejamento, né, de obras. Ele vai falar também de uma coisa que é extremamente cobrada em prova, que é o método do caminho crítico, PERT-CPM, que inclusive eu já tenho um vídeo aqui no canal ensinando como que faz o PERT-CPM. Neste livro ele fala também disso. Então vale muito a pena, é uma leitura fácil, porque embora o autor seja engenheiro, ele preparou esse livro especialmente para estudantes de arquitetura ou para arquitetos recém-formados. Então a linguagem dele ela é mais didática mesmo, vale muito a pena a aquisição. Uma coisa que eu quero falar para vocês. Primeiro, vocês não precisam comprar essa pilha de livros inteira, tá bom? Porque você não vai conseguir ler tudo isso de uma vez só. Todos esses livros eu fui adquirindo ao longo dos anos estudando para concursos, tá? Então a cada 2 meses por aí eu compro um livro novo, mas porque eu gosto muito de livros, não só livros da área de arquitetura, né, mas como livros de uma forma geral, como vocês podem perceber do outro lado ali, e aquilo ali não é tudo que eu tenho não, tem mais um monte de livros espalhado pela casa, tem mais livros do que eu consigo ler na minha vida, mas tudo bem. E daí o que acontece é o seguinte, esses livros que especificamente que eu estou indicando hoje são livros que não é para você deitar lá na sua cama e ficar lendo assim, folheando, como se fosse uma leitura qualquer. Não. Este livro é um livro de estudos, então como vocês podem ver aqui, ó, deixa eu pegar algum capítulo, porque esse, ó, eu faço grifos mesmo, sabe? Como se fosse uma apostila, porque isso daqui é para estudar, não é para você simplesmente ficar lendo como se nada assim tivesse acontecendo. Não, é para você fazer uma leitura ativa disso. Você vai estudar, então você vai sentar aí à sua mesa, vai abrir o livro e fazer anotações, fazer resumos e resolver questões sobre o assunto. Porque isso daqui é para você passar em concurso, não é uma leitura que você vai fazer só para distrair. Não. Então eu separo muito bem o que eu faço normalmente. Mesmo que não tenha um edital aberto, não esteja, por exemplo, no meu concurso do CAU São Paulo, que é o que eu vou fazer, não tem planejamento e controle de obras. Daí o que eu fiz para inserir isso no meu dia a dia? No meu planejamento de estudos, como eu não estou com o edital aberto, tá? Quando você está com o edital aberto, esquece isso que eu estou falando. Mas como eu não estou com o edital aberto, eu divido, eu deixo pelo menos 1 hora aí do meu tempo de estudos diários para fazer uma leitura de algo que eu não tem nada a ver com o meu edital, entendeu? Para eu conseguir ampliar o meu conhecimento, porque dessa forma, quando vier algum concurso que cobre planejamento e controle, cobre instalações prediais ou qualquer outro assunto que você ainda não se familiarizou, você já vai estar um passo à frente. Por isso que é importante se preparar antes de surgir o edital. Então é isso que eu faço. Esse daqui é uma leitura bem legal, recomendo, tá?
E recomendo também este outro livro aqui do mesmo autor, que é Como Preparar um Orçamento de Obras. Se neste livro aqui do planejamento ele vai te ensinar a planejar uma obra, né? Todas as nuances, vai falar do caminho crítico, de um outro método, vai falar da curva S também, que é muito usada na engenharia. Esse daqui do orçamento de obras, ele vai adentrar realmente na questão do orçamento. E aqui ele vai falar de um assunto muito importante, que é o que é mais cobrado quando se fala de orçamento em concursos, que é a parte de quantificação dos serviços e materiais, e vai falar também de BDI, das despesas diretas, despesas indiretas, vai falar dos equipamentos, então é muito legal essa leitura. Eu achei esse livro um pouco mais difícil, ele é um pouco mais denso de ler, porque envolve bastante cálculo, tá? Envolve quantificações de serviços e tudo mais. Só que ele cai bastante em prova. Eu aconselho vocês a terem os dois livros do mesmo autor, porque as bancas meio que nem fazem muita distinção, tá? Elas cobram um ou outro, tanto faz. E também, se você puder ter mais para frente também o curso das decisões arquitetônicas, esse é um dos próximos que eu pretendo comprar, porque eu sei que ele é bastante cobrado também. Mais uma vez, não vai sair por aí comprando tudo de uma vez. Compre um livro a cada 2 meses, claro, né? Se essa for a sua situação, se você conseguir. Eu vou deixar, já falei, eu vou deixar na descrição desse vídeo todos os links para vocês comprarem os livros, até mesmo para vocês terem uma ideia de preço. Se eu não me engano, este livro, quando eu comprei, ele devia estar cada um deles R$70, R$80, tá ok? Só para vocês terem uma ideia, eu acho que a maioria desses livros aqui custam na faixa desse preço, de R$70 a R$80. Saímos de planejamento e controle de obras e orçamento e vamos falar de conforto ambiental. Falamos agora do livro Princípios Bioclimáticos para o Desenho Urbano. Este é um livro da autora Marta Adriana Bustos Romero. É um livro bem fininho, ó, tem um pouco mais de 100 páginas, 120 páginas na verdade. Então a leitura não deve ser muito difícil, embora conforto ambiental não seja um tema muito agradável. Eu particularmente não acho um tema muito agradável nem muito fácil de entender, mas é muito cobrado em prova e normalmente quando as questões de prova são sobre 2 livros, esse Princípios Bioclimáticos aqui e também o Manual do Conforto Térmico. Este livro é um livro bem antigo, inclusive, mas que continua sendo muito cobrado. Eu só tenho ele em PDF, tá? Por isso que eu não trouxe aqui, eu não achei para comprar, mas você consegue achar facilmente para baixar esse Manual do Conforto Térmico, porque ele é extremamente cobrado. E aqui os Princípios Bioclimáticos para o Desenho Urbano foi um livro que me indicaram. E outra coisa também, quando eu fui resolver questões no concurso sobre o conforto ambiental, as bibliografias lá dos comentários, muita gente falando deste livro. Então eu vou ler aqui, com certeza vai ter conteúdo no canal sobre ele. Mas esse foi o livro mais barato, eu acho que eu paguei R$22, R$25, alguma coisa. Vai estar o link aqui na descrição, tá? Mas foi alguma coisa em torno disso. Vale muito a pena a aquisição, se você puder. Mas, mais uma vez, faça um planejamento, não vá sair comprando todos esses livros para você vai ler esse livro só daqui 4, 5 meses. Não, compre um livro de cada vez, vá lendo, vai fazendo as suas anotações. É claro, se você tiver algum edital que vai cair conforto térmico, né, conforto ambiental, eu sugiro que você comece comprando este primeiro, porque você vai usar mais rapidamente, né? Mas se não, se você só estiver se preparando para futuras provas, aconselho para você comprar um livro de cada vez, não seja ansioso, tá? Embora eu fale isso, mas eu mesmo tenho que me controlar para não sair comprando tudo que eu vejo pela frente de livro, porque eu amo livro, né? Mas é isso, esse livro ele é muito bem recomendado, as questões de provas são muitas das vezes ou sobre ele ou sobre o Manual do Conforto Térmico, então fique ligado nesses 2 livros que eles realmente são bastante cobrados. Vamos falar agora de topografia? Olha, este livro aqui, o ABC da topografia, são 3 autores, né? Manuel Henrique Campos Botelho, Jarbas Prado de Francischini e o Lírio Silva de Paula. Este livro é muito cobrado, gente, porque basicamente ele é como se fosse um dicionário de tudo que você pode que você tem que entender para conseguir falar sobre topografia. Então é um beabá mesmo, por isso que ele fala ABC da topografia. Então ele vai falar de vários assuntos, ele vai falar da topografia e o direito, vai falar, por exemplo, de
informações, elementos de cartografia que são bastante cobrados em provas quando se fala de topografia, né? Ele fala do princípio à atualidade, então ele vai começar desde lá onde nasce a topografia até os dias de hoje, como que ela é aplicada. É uma leitura muito fácil, os três autores, né? Eles têm uma didática muito legal, então vale a pena você adquirir. Aqui na contracapa ele já fala o seguinte, ó. Este é um livro ABC, portanto, um livro de primeira leitura destinado aos estudantes e profissionais que se utilizam da topografia, ou seja, tecnólogos, arquitetos e engenheiro. Então é um livro para você começar a ter aquele primeiro contato com a topografia e ele ajuda demais em provas de concursos de arquitetura. Vale muito a pena. E antes da gente continuar, vou pedir o seu like nesse vídeo, se ele está sendo útil para você. Me conta se você tem algum desses livros, né? Ou se pretende adquirir um deles. Por favor, deixa aqui nos comentários, tá? E claro, se você ainda não for um inscrito, o que você está perdendo tempo? Se inscreve aqui no canal que tem conteúdo toda quarta e sexta-feira e eu tenho certeza que vai te ajudar muito nessa sua preparação para concurso de arquitetura. E agora nós vamos falar de instalações prediais. Eu já vou te dizer o seguinte, aqui, esses três próximos livros são do mesmo autor. Ele é a grande referência no assunto quando se fala de instalações prediais. Instalações prediais nós falamos de hidráulica, elétrica, telefonia, gás, segurança contra incêndio e também agora a norma de desempenho. Tudo isso vem junto com instalações prediais. É o seguinte, o autor é Roberto de Carvalho Júnior, esse livro aqui é o Interfaces Prediais. Este livro, ele é um resumo de tudo isso que eu falei, ó. Tem hidráulica, tem elétrica, tem telefonia, tem gás, tem a norma de desempenho, tem tudo isso, é um compilado, tá? Os outros dois livros que nós já vamos ver, um fala de instalações hidráulicas e o outro de instalações elétricas. Eu te diria o seguinte, de todos esses 10 livros que nós veremos hoje, se você não tiver nenhum edital aberto, se você não souber por onde começar, eu te digo, comece por este daqui, Interfaces Prediais. Ou por qualquer um dos outros dois, tá? Instalações elétricas ou instalações hidráulicas. Porque, sem sombra de dúvidas, eles são os livros mais cobrados em provas de arquitetura de longe, tá? Caem muitas questões sobre isso. E mais uma coisa, instalações hidráulicas e instalações elétricas têm NBRs próprias. Então o que acontece? Os livros, eles já abordam as NBRs, tá? Inclusive esse livro de elétrica, eu acho que eu tenho, não é o mais atual. Tem um livro ainda mais atual que o autor lançou recentemente, já de acordo com a atualização da norma de elétrica, tá? Vale muito a pena a aquisição, porque o autor ele já faz tudo dentro da norma, né? Então você tem que ler a norma, se o seu concurso cair instalações prediais ou elétrica, hidráulica, você precisa também ler a norma. Mas esse livro já aborda a norma de uma forma mais completa e mais didática também, fica muito fácil a leitura. Então, como eu já disse, esse livro aqui ele aborda um pouquinho de cada coisa, de gás, de elétrica, de telefonia também, que é um assunto que vez ou outra aparece nas provas, vale a pena a aquisição. Roberto de Carvalho Júnior. E como eu já disse, ó, vamos falar dos dois de uma vez só, porque eles são cobrados praticamente juntos, ó. Esse daqui, instalações elétricas e o projeto de arquitetura. Então é fantástico aqui, porque embora ele seja engenheiro, ele fez o livro voltado para arquitetos mesmo, porque ele fala aqui no prólogo, né, que ele sentia uma dificuldade muito grande em trabalhar com arquitetos, porque ele via que os arquitetos, quando saíam da faculdade, não conseguiam dialogar com o engenheiro, não conheciam a linguagem dos projetos de elétrica e de hidráulica, porque a base da faculdade não era muito boa, né? E o que a gente sabe que é verdade mesmo, né? Então, vale bastante a leitura, tem bastante imagens, tá? Embora seja um livro... eu acho que tem 300 páginas, um tem 300, outro tem 400, mas ele tem muitas imagens, o que fica muito mais didático da gente conseguir entender mesmo o que ele está falando. Por isso, eu te aconselho assim, se você puder fazer um investimento, compre os livros, principalmente de hidráulica e de elétrica, se no seu concurso cair só hidráulica ou elétrica, compre esses livros, estude primeiro o livro e depois vai para a norma, tá? Porque daí, quando você for para a norma, você vai sentir muito mais facilidade para conseguir entender a linguagem muito mais técnica, né, que tem uma NBR. E daí o livro de instalações hidráulicas, que é o livro que eu estou lendo atualmente, ó, como forma de estudo mesmo, é um livro muito legal também, tem bastante imagens, tá?
aqui ele fala um pouco de tudo, ele fala de água fria, ele fala de esgoto, fala de água pluvial, fala também de segurança, ele aborda um pouco de segurança contra incêndio, ele fala de bastante coisa, tudo que envolve a parte de hidráulica, e a linguagem dele é realmente muito didática. É como se estivesse falando para um estudante de arquitetura, alguém que acabou de sair da faculdade mesmo. Vale a pena a leitura. Calma que a gente já está terminando, só tem mais 3. Eu sei que vocês estão preocupados com esse último aqui, mas a gente já vai chegar nele, tá? O próximo livro que eu quero mostrar para vocês é Escalas de Representação em Arquitetura. Este é um livro muito legal de ser lido, tá? Porque ele traz um conceito, aliás, ele traz vários conceitos de coisas que a gente vê normalmente lá no primeiro ano de faculdade, que são as representações gráficas, né? Então, como que eu faço uma linha tracejada? Para que serve a linha tracejada? 2 pontos. Para que serve também? Como que eu faço um corte, uma fachada, uma representação de escalas? Ele fala muito de escala. Então, é um livro bem didático, principalmente se você estiver ainda na faculdade. Isso não serve só para concursos, tá? Se você for um estudante de arquitetura, isso daqui vai te ajudar muito a entender como que você representa graficamente o projeto de arquitetura, que muitas vezes a gente vai deixando para trás, principalmente quando vai utilizando AutoCAD, Revit. A gente deixa essas coisas um pouco para trás, mas são muito importantes porque existem normas estabelecendo isso, né? E são essas normas que são muito cobradas em provas de concurso. E o livro traz todas as normas aqui, né? Ele já aborda toda essa parte teórica de acordo com as normas vigentes. Vale muito a pena a leitura. Especialmente se você estuda para concursos de prefeitura, né, de arquitetura. Concursos de prefeitura normalmente gostam muito de cobrar representação gráfica de projetos. E o nosso penúltimo livro é este daqui, Sistemas Estruturais. Esse é um livro que, assim, sistemas estruturais não caem em todo concurso, né? Vou falar a verdade para vocês. Não é um livro que, assim, nossa, vai cair em tudo quanto é concurso, mas é cobrado. E quando é cobrado, este livro aqui é um dos queridinhos das provas de concurso das bancas, tá? Então, se você puder fazer aquisição, se você quiser ir lendo já, porque alguns concursos de prefeitura também cobram essa parte de sistemas estruturais. E daí, este livro ele é bem didático, ele também, ó, tem bastante imagens e imagens coloridas, inclusive, porque ele é bem ilustrado, ele mostra projetos, né? É muito legal. Esse livro eu acho que ele uns 80, 90 reais também, tá? Ele é bem didático, esse eu também já li. Ele é uma leitura até que fácil, tá? Porque ele tem bastante imagens, se arquiteto gosta de imagem, né? Tem a parte de cálculo, que é inevitável quando se fala de sistemas estruturais, tá? Mas o cálculo, eu pulo, falar bem a verdade que eu pulo, porque eu nunca fiz uma prova que eu precisasse realmente estudar sistemas estruturais. Então, esse livro Sistemas Estruturais eu uso mais como uma leitura para uma futura prova. Mas enquanto essa prova não surge, os cálculos eu pulo. Mas a teoria é bastante legal, é bastante didático, vale muito a pena você adquirir se você tiver mais curiosidade de saber sobre o assunto ou se, infelizmente, a sua prova cobre sistemas estruturais. Finalmente, nós chegamos ao último livro, que é A Técnica de Edificar, a nossa Bíblia, né, da arquitetura, literalmente. Deixa eu ver quantas páginas tem esse livro. Esse livro, ele tem nada mais, nada menos que 845 páginas. E antes que você quase infarte agora, meu Deus, eu preciso ler esse livro várias e várias vezes. Não, calma, não é assim. Esse livro, de todos que eu falei aqui, esse é o que você não precisa adquirir se você não quiser, tá? Mas é o seguinte, ele fala da obra como um todo, desde lá da sondagem do terreno até o acabamento do último revestimento que você vai colocar na casa. Ele é por isso que o nome, né? A Técnica de Edificar. Ele é extremamente didático e eu uso esse livro como consulta. É como se fosse um dicionário, sabe? É um dicionário do arquiteto ou do engenheiro. Vale muito a pena você usá-lo nesse sentido, não para você estudar isso daqui, porque se você for estudar esse livro de cabo a rabo, quando você chegar na última folha, você já não vai estar lembrando que estudou na primeira, é muita coisa. Mas como uma leitura mais didática, assim, só para você. Esse daqui eu até sugiro que você possa ler na sua cama, embora ele seja muito pesado para você ficar assim, né? Mas esse é um livro que você consegue
estudar com menos assim responsabilidade, ter que fazer um monte de anotação e um monte de coisa. Eu leio ele assim, normalmente eu pesquiso alguns termos que eu não estou entendendo, não estou achando em outra norma, daí ele tem um índice bem completo, né? O índice dele tem quase 5 folhas, porque ele fala de tudo, e daí você pesquisa um tópico indeterminado. Use esse livro mais como um dicionário, mas eu estou falando de todos os 10 livros que eu citei aqui, este daqui é o que você realmente não precisa comprar se o seu foco é estudar para arquitetura, tá? Mas vale muito como consulta, como um dicionário. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Tem muitos outros livros que eu não trouxe aqui, ou porque eu não tenho, ou porque eu ainda não li, tá? Mas se vocês quiserem, vai ter uma parte 2 desse livro daqui a algum tempo, que daí eu trago mais livros para vocês que estão estudando para concursos e querem se preparar para os diversos concursos que tem por aí e não sabem onde encontrar. Eu posso trazer também, eu não trouxe aqui, mas tem livros de história da arquitetura também para indicar, tem vários outros assuntos, tem paisagismo, porque a arquitetura é muito ampla, né? Os concursos de arquitetura, cada um pede uma coisa, tem concursos que são mais voltados para a área do patrimônio histórico, daí vão pedir referências, né, bibliografias de patrimônio, tem outros que vão mais para o lado do urbanismo, enfim. Tem vários livros que a gente pode estar indicando aqui, porque isso vai ajudar muito na sua preparação, não só como estudante de concurso de arquitetura, mas também como um profissional, né, como arquiteto. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Até o próximo vídeo!